Olá, me chamo Evelyn Lazaki, sou participante do curso de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. Sou graduanda em Pedagogia, 6º período, pela Universidade Estadual do Maranhão e também atuo na Rede Municipal de Educação de São Luís como cuidadora escolar. Sou uma mulher branca, de cabelos longos, ruivos, uso óculos e estou vestida com uma blusa preta. Meu sinal em Libras é esse: o dedo mindinho passando pela sobrancelha. Em relação ao assunto, diante do abordado no módulo 2, eu e minha colega cursista iremos apresentar o que compreendemos sobre o papel da linguagem na constituição da cultura e das subjetividades, o conceito da dupla mediação e do outro, assim como os conceitos espontâneos e científicos e sua relação com a realidade, considerando a realidade educativa. Como primeira parte do vídeo, nós abordaremos agora os conceitos na ótica de Vygotsky. Então, em relação ao desenvolvimento humano, Vygotsky aponta que os processos psicológicos superiores são também de ordem social e cultural, e não somente restritos à ordem individual e biológica. Então, assim, a linguagem, que é uma função psíquica humana, ela é produto e instrumento das relações sociais. Nós temos a predisposição na constituição do nosso cérebro, por exemplo, para o desenvolvimento da fala, que é uma característica da linguagem. Mas Vygotsky vem dizer que a linguagem é muito mais do que isso, e ela precisa do externo, da ordem social e cultural. Então, é uma função psíquica que é produto e instrumento dessas relações sociais. E o que isso quer dizer? Que os sujeitos transformam o meio e também são transformados por ele na medida em que produzem obras culturais, instrumentos técnicos e semióticos, e isso tudo é possível através da linguagem e pelas diversas funções superiores que nós, seres humanos, carregamos, como, por exemplo, a memória, o pensamento, a atenção. Então, ao longo da história, com as diversas práticas sociais e com a própria atividade social do homem, que é o trabalho, o ser humano vai ali ampliando suas funções superiores. E em relação à linguagem, através dos sinais que nós criamos e das significações que nós damos a esses sinais, refletidas no nosso plano da consciência, outras ações são desenvolvidas para além da fala, como planejar, direcionar a atenção, organizar o pensamento, fazer análises, marcar a própria memória e entre outras atividades, ações. Então isso demonstra que a linguagem é muito mais que o ato de falar. Entendemos que ela é instrumento porque produz mediações com o outro, um outro que é coletivo, que não está isolado, um outro que é cultural, e também é produto dessas relações sociais que são determinadas na história pela constituição da cultura. Então, as mediações que ocorrem dos sujeitos com o meio, dos sujeitos com outros sujeitos, elas precisam de interação. É no interagir que os sujeitos vão constituindo suas subjetividades, com a contribuição da própria linguagem, que é uma função psíquica específica que estamos analisando. Então, como por exemplo, pensemos o seguinte: por mais que biologicamente existam predisposições para o desenvolvimento da linguagem falada, a interação social é extremamente necessária. Vygotsky considera que a direção do vetor é do social para o pessoal, ou seja, o desenvolvimento humano acontece naquilo que é produzido socialmente e culturalmente e que, ao ser internalizado, vai ser modificado e aprimorado no nosso organismo. Então, os sujeitos em interação, com suas trocas semióticas e instrumentais, eles vão transformar a natureza, criar ferramentas, gerar significados a partir da consciência. E isso é inerente ao ser humano, diferentemente dos animais, que possuem outra sociabilidade e não conseguem decodificar signos, Eles só agem, não interagem, eles só agem sobre as coisas a partir da ordem biológica e direta com o meio, diferente de nós, seres humanos. Olá, me chamo Yunarra, sou professora, sou pedagoga, também sou psicopedagoga, tenho 32 anos, sou mulher de cor parda, cabelos negros lisos um pouco abaixo do ombro, tenho lábios carnudos e tenho um corpo mediano. Estou vestida em um vestido midi, na cor mostarda, mais puxadinho para os tons de nude. Estou na minha casa, na sala integrada com a sala de jantar. Ao fundo, do lado esquerdo, vocês vão ver uma parede na cor tom cinza claro. Do lado direito, ao fundo, tem cortinas brancas e mostra um pouco do fogo do teto branco, na cor branca. O meu sinal em Libras é a letra H, com a ponta
o dedo em cima da minha sobrancelha e faz uma meia volta até chegar no peito, no final do cabelo. Agora eu quero convidar você a refletir um pouco comigo sobre a teoria de Vygotsky, onde ele vai falar sobre os conceitos espontâneos e científicos. Os conceitos espontâneos são aquelas habilidades, aquelas aprendizagens que a criança desenvolve no dia a dia, de forma espontânea, onde ela faz descobertas na convivência com o outro, né? Que é saber que o fogo é quente, que queima, saber comer, aprender a comer, saber que o gelo é gelado. Esse tipo de aprendizagem que a gente aprende com as vivências com o outro, mas de forma espontânea, não necessariamente mediada pelo outro. Já os conceitos científicos são aqueles que são construídos na escola, que estão mais relacionados às aprendizagens diretamente mediadas, né, como aprender conceitos matemáticos, aprender sobre língua portuguesa, as regras gramaticais, aprender a ler, né? É importante lembrar que esses dois conceitos, eles não estão separados. Isso não quer dizer que dentro da escola a criança não vai aprender espontaneamente coisas com as vivências, né? Até mesmo a criança da educação infantil, que é o meu público, por exemplo, eles aprendem através da vivência na escola, eles aprendem a ter rotina, aprendem a hora do brincar, da rodinha, da hora da gente fazer a interação, a apresentação, da nossa temática do dia. Eles aprendem também nesse sentido. Então, não quer dizer que no ambiente escolar a criança vai aprender conceitos científicos. Não, ela vai também aprender porque lá na escola também ele está tendo vivência com o outro. É justamente aí que entra o conceito da zona do desenvolvimento profissional que Vygotsky traz, que ele define, né, como a distância entre aquilo que a criança já consegue fazer sozinho com aquilo que ela consegue fazer com ajuda, né? Então, a escola vai ser o principal local, o principal ambiente onde a criança vai estabelecer e aprender nessa zona de desenvolvimento profissional, né? Porque é através dessa mediação pedagógica que a criança vai desenvolver habilidades que precisam de ser desenvolvidas dentro desse ambiente. E na educação inclusiva, essa mediação ela se torna extremamente importante, porque é onde o professor vai ver a especificidade de cada aluno, de cada criança, e tentar abordar estratégias para que a criança consiga desenvolver e aprender dentro do ambiente escolar. Imagine uma criança com deficiência visual, que ela está na fase de alfabetização e ela não consegue ver, entender como que é as letras do alfabeto. Mas se o professor usa sua mediação para fornecer recursos com quais a criança consegue aprender, como, por exemplo, material em braille, para que essa criança consiga aprender. Imagine também trazendo blocos, materiais sensoriais, táteis, que ela consiga pegar. Essa aprendizagem é muito mais significativa para essa criança. Imagine também uma outra situação, uma criança autista, não verbal, que não consegue se comunicar, que não consegue falar o que está sentindo, o que aprendeu, ou se tem dúvida, né? Imagine, se a professora usa algum outro tipo de comunicação, a não ser a fala oralizada, para que essa criança consiga se expressar. A exemplo da Libras, ou também do CA, que é a comunicação aumentativa alternativa, que a gente usa aquelas pranchas com imagem, pictogramas, onde a criança vai nos sinalizar, nos falar de forma com a comunicação aumentativa alternativa, o que ela quer, o que ela está sentindo, o que ela está entendendo, se ela não está compreendendo. E Vygotsky, ele lembra isso, que a linguagem ela é muito mais do que a fala ou a escrita. O professor ele deve trazer diversas formas para que o aluno consiga se comunicar, vários tipos de linguagens, para que o aluno consiga, a gente consiga ter essa interação com o outro, né? Nesse sentido, a gente reconhece a diversidade dos sujeitos e promove aprendizagem muito mais significativas e acessível a todos, né? Por isso, o professor ele tem um papel fundamental. É ele o elo entre o que a criança já sabe e o que ela ainda pode aprender. Porque é através dessa mediação, dessas estratégias, dessas abordagens que o professor utiliza, que a criança consegue ampliar e se desenvolver, né? Esses processos psicológicos superiores, como o pensamento, a atenção, a memória, se desenvolvem nas relações sociais, né? É com o outro que eles aprendem, nós aprendemos, é com o outro, né? E são profundamente influenciados pela linguagem. Quando essa linguagem ela é reconhecida de diferentes formas e usada como uma ferramenta de mediação pedagógica, ela se torna um poderoso instrumento de inclusão, de desenvolvimento e de transformação social. Porque a partir do momento que essa criança, esse aluno, esse ser, ele consegue se comunicar e ser entendido, isso traz um grande desenvolvimento, um grande marco para ele, para se desenvolver. Porque eu estou sendo entendido, eu sei que agora eu estou sendo entendido. Mas isso só vai ocorrer se houver a mediação correta. Eu quero muito agradecer a atenção de vocês.